Como conhecer a Cristo deve refletir em nossa visão de Deus e sua mensagem. Foi esse o tema que eu propus na primeira mensagem da carta de Paulo aos Romanos, quando nós trabalhamos o versículo 1, que é quando Paulo afirma, diz: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Bom, nessa ministração nós tratamos alguns assuntos. Nós falamos um pouquinho sobre as características da Igreja de Roma, dizendo que era uma igreja predominantemente gentílica, apesar de que em sua composição ainda haviam alguns cristãos de origem judaica, tá bom? E esses cristãos conservavam alguns ensinos da Torá e as suas tradições. Por isso havia uma certa tensão, às vezes, entre cristãos de origem gentílica e cristãos de origem judaica. Paulo também vai tratar um pouco sobre esse assunto durante a carta. Era uma igreja de grande atividade, tá? E uma igreja de boa reputação, também diz na carta de Paulo aos Romanos. Paulo tinha alguns propósitos quando ele escreveu essa carta. Entre eles estão preparar a sua visita para Roma, pois Paulo nunca havia ido na igreja de Roma. Também a igreja de Roma não foi uma igreja a qual Paulo tenha fundado. Tá? Paulo buscava o apoio da igreja de Roma para o seu projeto missionário, pois Paulo tinha a intenção de, após levar uma oferta a Jerusalém, estar se direcionando à Espanha para evangelizar naquele local. Tá? Paulo também tinha o propósito de expor a mensagem, o evangelho ao qual ele pregava. E durante a carta, Paulo também traz alguns assuntos que ajudam a solucionar essa tensão que havia entre cristãos de origem judaica e cristãos de origem gentílica. Bom? Durante a ministração, nós falamos propriamente sobre 3 posturas de Paulo, na qual nós vemos nesse primeiro versículo da carta, quando Paulo se coloca como servo de Jesus Cristo, quando Paulo fala que ele tem um chamado, e quando Paulo assegura que o Evangelho é de Deus. Então nós vemos a postura de Paulo diante de Cristo, a postura de Paulo diante do chamado que ele recebeu e a postura de Paulo diante do Evangelho. Então nós olhamos para como Paulo agia diante dessa postura e nós olhamos para nós, pensando qual a nossa postura diante de Cristo, como nós nos relacionamos, se no nosso relacionamento com Cristo Ele é o Senhor ou nós somos os senhores desse relacionamento. Falamos um pouquinho sobre o chamado que todos nós cristãos temos. Não necessariamente há necessidade de nós fazermos parte de algum ministério dentro da igreja para que nós tenhamos um chamado propriamente dito. Tem um texto que diz que nós devemos ir, levar o evangelho, ensinar e batizar em nome de Jesus Cristo. Então nós já temos um chamado simplesmente pelo fato de nós sermos cristãos. E qual é a nossa postura diante desse chamado? Tá bom? Nós também vemos então como nós tratamos o evangelho, essa mensagem que, como o apóstolo Paulo diz, é o evangelho de Deus. Então é uma mensagem pronta e integral que vem do Senhor, não é uma mensagem que Paulo fez ou que ele pensou. Então esse evangelho, qual a nossa postura diante desse evangelho? Nós pregamos ele integralmente ou nós tentamos às vezes tirar uma parte aqui ou aliviar um pouquinho a palavra de Deus para que a gente não magoe as pessoas ou não exponha o pecado delas? Então também a gente conversou um pouco sobre como nós tratamos a mensagem de Deus. Tá? E após isso nós falamos sobre 3 formas de amar a Deus, que amando a Deus dessas 3 formas, seria possível a gente ter uma consciência maior dessa centralização de Deus na nossa vida. Nós falamos que nós devíamos amar a Deus de todo o coração, colocando Deus no centro da nossa vida, amando Deus de toda a nossa alma, ou seja, ansiando por essa centralidade de Deus na nossa vida, da mesma forma que nós ansiamos pela nossa própria vida, e de toda a nossa força, sendo o fato que nós estaríamos expressando, então, pelos nossos atos e pela nossa caminhada cristã, o relacionamento que nós temos com essa centralidade de Deus na nossa vida. Tá bom? Nos próximos vídeos nós estaremos tratando então das outras ministrações que nós tivemos, para que a gente possa ter uma ideia melhor quando nós chegarmos lá na frente. Tá bom, gente? Muito obrigado, Deus abençoe.